Eu tenho certeza que você cresceu assistindo os clássicos da Disney, mas eu preciso te alertar que essas não são as versões originais e que a versão original dessas histórias é bem mais macabra do que a adocicada que a Disney mostrou pra gente. Antes de qualquer coisa, eu preciso dizer que o tema desse vídeo foi sugerido por uma diva chamada Ana Luísa. Ela tá sempre acompanhando os meus vídeos e, Ana Luísa, por favor, não desiste de mim. Eu sei que eu demorei, mas eu preciso de mais sugestões para novos temas de novos vídeos. Então continua comentando e continua assistindo os meus vídeos, por favor. Dito isso, agora eu posso acabar com a infância de vocês. E eu já vou começar por um clássico, Cinderela. A versão original que eu vou falar aqui é a dos irmãos Grimm. E ela é até bem parecida com a da Disney. Lá também a gente tem uma menina que perdeu a mãe muito cedo. O pai resolveu se casar com uma madrasta que tinha duas irmãs malvadas que acabam tratando a menina como se ela fosse uma empregada. Mais tarde o pai dela morre e as coisas só pioram. A diferença acontece na noite do baile. A versão original, a Cinderela também tem o apoio de animaizinhos, mas aqui são pombos que estão sempre rodeando ela e estão sempre ajudando ela. Mas no dia do baile, para conseguir o vestido dela, ela acaba pedindo para uma espécie de árvore mágica que cresceu em cima do túmulo da mãe falecida dela. E assim a Cinderela consegue ir pro baile, que lá ocorre em 3 noites, e na terceira noite ela acaba perdendo um sapatinho de cristal, que eu nem sei se é de cristal na versão original. A diferença também acontece quando o príncipe resolve ir na casa de cada uma das mulheres daquele reino para experimentar o bendito sapatinho. A questão é que quando ele chega na casa da Cinderela, as irmãs decidem que seria uma boa ideia cortar o próprio pé para que ele caiba no sapatinho. O plano delas vai por água abaixo porque o príncipe acaba percebendo que o pé dela está sangrando demais e, como se já não fosse ruim o suficiente você ter que cortar o seu próprio pé, os pombos da Cinderela acabam furando os olhos delas como punição pelas maldades que elas fizeram. Sabe o que é mais bizarro? É que eu tô imaginando essa cena no filme da Disney, com a Cinderela rindo, rodeada de pombinhos e passarinhos. Tô traumatizado, mas tem mais. Bela Adormecida. Antes de qualquer coisa, esse conto da Bela Adormecida foi inspirado em um outro livro chamado Sol, Lua e Thalia, que foi escrito pelo Jean-Baptiste Basile. Nessa versão a gente conhece a princesa Thalia, que acaba se espetando numa farpa de linho, e depois disso ela acaba caindo desmaiada. A questão é que nessa versão a família dela acaba deixando ela abandonada no palácio, deixa ela lá sozinha, e depois de um bom tempo um rei encontra ela dormindo. A questão é que ele acaba se aproveitando dela e depois que ele termina, ele acaba voltando pro reino dele como se nada tivesse acontecido. Ela acaba ficando lá sozinha. Mentira que ele fez isso comigo. E engravidando de gêmeos. Durante todo esse tempo, os bebezinhos acabam nascendo e eles acabam tentando se amamentar. Enquanto um dos bebês procura o seio dela para se amamentar, ele acaba chupando sem querer o dedo dela que tinha a tal farpa de linho. E isso acaba quebrando a maldição e fazendo com que ela acorde. E mesmo depois que ela desperta, o rei acaba voltando para tentar se aproveitar dela de novo e percebe que finalmente ela acordou. Olhei pra cara dele bem sério e disse: machista! E vendo que ela acordou, ele acaba fugindo de volta pro reino dele porque esse rei é safado e ele já é casado. Tomara que você apodreça na cadeia, safada. E ninguém no reino poderia descobrir que ele tava pulando a cerca. O lance é que a rainha desse rei acabou descobrindo que ele estava traindo ela e acabou armando um plano pra meio que acabar com ele. E com a amante dele, no caso. Ela tinha um plano de cozinhar as crianças e dar pro marido dela comer. E além disso, ela também pretendia queimar a Thalia viva. Mas enquanto ela tentava fazer isso, a Thalia gritou tão alto que o rei acabou ouvindo, o que fez com que ele pudesse salvar pelo menos a Thalia, mas os bebês não rolou. E ele decidiu mandar queimar a rainha dele e casar com a Thalia. Não, gente, na verdade os bebês sobreviveram e ele acaba casando com a Thalia e a Thalia acaba vivendo feliz pra sempre com os filhos dela e o abusador. Fim. A história é perfeita pra ouvir antes de dormir, né? Mas enfim, vamos pra próxima. Peter Pan. Esse aqui é um personagem que eu tenho apego pela figura dele mesmo, mas o Peter Pan já tem uma origem macabra desde do começo. Ele foi criado por um autor chamado J.
M. Barrier. E esse personagem retrata a origem de muitos traumas que o autor tinha. Isso porque ele acabou perdendo o irmão mais velho dele. E as lembranças que o autor tinha com o irmão dele eram todas na infância, o que fez ele se apegar altamente àquelas lembranças e todo o lance da infância e de nunca crescer. A figura do Peter Pan sempre foi retratada como um ser sobrenatural que tinha uma certa obsessão por controle. Fora que na obra do Barry, ele era muito provocativo e também muito cruel. Se fala que ele matava as pessoas de forma muito cruel por uma criança. O Peter Pan é de fato um personagem que retrata muito bem essa coisa de ficar preso em uma lembrança que está muito ligada à infância. Uma pessoa que não consegue superar e fica presa naquele momento. E dizem que essa primeira versão do personagem apareceu num livro de 1902 chamado O Pequeno Pássaro Branco. E a partir daí a história foi evoluindo e chegando à história mais fofinha que a gente conhece. Próximo conto. A Pequena Sereia. Esse aqui é um dos meus favoritos e me pegou muito quando eu soube a versão original desse conto. Para começar, tem um fortíssimo boato de que a Pequena Sereia é inspirada numa relação gay. Isso na versão do escritor Hans Christian. Eu não sei se essas informações estão totalmente corretas, mas eu encontrei algumas coisas pesquisando na internet. Diziam que ele era bissexual e ele era apaixonado por um cara chamado Edward Cullen. Só que esse carinha era hétero e o amor dele nunca foi correspondido. E isso inspirou ele a escrever A Pequena Sereia, a história de um amor proibido que também não é correspondido. Já que na versão original, a Pequena Sereia acaba pedindo para a bruxa do mar pernas para que ela possa subir e encontrar o príncipe dela para fazer ele se apaixonar por ela. A questão é que o sofrimento já começa aí, porque a transformação dela é muito dolorosa. A bruxa, além de roubar a voz dela, alerta ela de que ela vai sentir uma dor muito intensa quando ela tentar caminhar com as pernas. Vai ser como caminhar em vidro. E cada vez que ela tentar se mexer, ela vai sentir como se uma espada estivesse atravessando o corpo dela. Pequenos sacrifícios do amor. Como a gente bem sabe, a Pequena Sereia sobe e consegue encontrar o príncipe dela, mas infelizmente ela não é correspondida. Ele acaba trocando ela por outra mulher, e isso faz com que essa não seja uma história com final feliz. Bem como Hans, a Ariel não é correspondida, mas como consequência pelo pacto dela com a Bruxa do Mar, ela acaba se dissolvendo em bolhas do mar, o que para a sereia seria como se ela estivesse morrendo. Mas é interessante ressaltar que existia uma saída para a Pequena Sereia, se ela apunhalasse o amado dela no coração. Como ela não conseguiu fazer isso, ela acabou virando espuma mesmo. Ainda bem que a Disney mudou esse final. E agora a gente vai pro próximo e pro último conto de hoje. Se esse vídeo se sair bem, eu trago mais 5 contos macabros. Então, por favor, curtam e comentem bastante esse vídeo. E o próximo conto é Chapeuzinho Vermelho. Cara, eu nem sei se eu preciso trazer uma versão real desse conto, porque a versão que já era contada nas escolinhas já era muito macabra. Mas existem algumas mudanças, especialmente na versão do Charles Perrault e também na versão dos irmãos Grimm. Na versão que a gente já conhece, a gente sabe que o lobo devora a avó e tenta enganar Chapeuzinho Vermelho. Mas as versões originais não são tão felizes como a versão que a gente já conhece. Na versão do Perrault, o lobo acaba convencendo a Chapeuzinho a tirar todas as roupas e deitar com ele na cama, o que leva muito esse conto para um lado muito adulto e sensual. E demonstra muito a personalidade enganadora do lobo mau. Já na versão dos irmãos Grimm, o lobo acaba convencendo a Chapeuzinho Vermelho a comer partes da avó dela e, consequentemente, acaba devorando ela no final. É muito bizarro como todos esses contos eram usados para ensinar certas lições para as crianças antigamente. E eu acho que por isso eles eram tão assustadores. Graças a Deus a gente tem adaptações que fazem essas histórias serem muito mais fofinhas do que elas eram antes. Mas ainda assim é bem divertido a gente descobrir a origem macabra dessas histórias. Então, se você curtiu esse vídeo, por favor comenta e compartilha ele, e eu juro que eu trago a parte 2. Feliz Dia das Bruxas e tchau!